Olá, eu sou a Ana Fernandes, estou aqui para apresentar a primeira edição do nosso programa Cinema, Café e Psicologia. E quem vai fazer parte desse programa? Eu, a Ana Fernandes, a Aline Severo, a Ana Amélia, a Ana Paula Engman e a Nicole Rush. Esse programa tem como objetivo falar sobre a fase da adolescência. E para isso a gente vai iniciar com uma reflexão. A adolescência não é somente uma mudança corporal, mas também uma mudança psíquica. O jovem é convocado a responder na posição de responsável pelos seus atos e entra em crise justamente pela dificuldade de se situar a partir desse novo lugar. A adolescência, ela é uma fase de mudanças, de descobertas, de muitos aprendizados, e muitas vezes os adolescentes sentem dúvidas durante esses momentos. E para isso, a gente resolveu bater esse papo hoje sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos, lá de 1989, sim, há 30 anos atrás, mas que trazem temas ainda muito atuais. O filme se passa numa escola muito tradicional e muito conservadora, onde os filhos são colocados lá para estudar, para, na verdade, realizar sonhos não realizados pelos seus pais. Então, os pais colocam uma grande expectativa nesses filhos que lá estão. O filme mostra uma crítica a essa educação tradicional, assim como mostra o papel do professor, que é o professor Keating, que chega na escola e tem um outro método de dar aula. Ele começa a incentivar esses adolescentes a pensarem, a se descobrirem e usa métodos não tradicionais dentro da sala de aula, aos estranhamentos nos pais dos alunos, nos colegas de trabalho, que são os outros professores, assim como nas pessoas que conduzem essa escola. E vou deixar para iniciar esse debate a nossa colega, que já vai falar sobre um assunto muito interessante. Hoje eu vim falar um pouco sobre a opressão dos pais na escolha da profissão dos jovens. E para isso a gente vai falar um pouco do Neil Perry, que é um personagem do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. O filme ele vai mostrar o Neil como um jovem que na esfera pública é gentil, dedicado, corajoso e muito positivo. Mas na esfera particular ele é muito inseguro, reprimido, sofre abuso psicológico da família e vive em extrema pressão. É muito dedicado e tem um sonho de ir para a área da arte, mas como o pai dele quer controlar a vida acadêmica dele, ele acaba desistindo desse sonho. O pai quer que ele não se importa com os desejos e a vontade do filho, porque obriga ele a fazer medicina. Assim ele projeta as próprias frustrações e as vontades no seu filho. A atitude do Neil é de se afastar dos sonhos para não decepcionar o pai, até que entra um novo professor de inglês e vai incentivar ele a buscar esses sonhos e enfrentar o seu pai. Então o Neil ele se inscreve para atuar numa peça que é Sonhos de uma Noite de Verão. E ele consegue esse papel. Só que ele não consegue enfrentar o seu pai, então ele esconde o papel que ele recebeu na peça. E ele consegue atuar, ele consegue completar o seu sonho, mas porque o pai ameaçou ele, ele acaba desistindo e tira sua própria vida. A história do Neil ela vai falar sobre a rebeldia contra o tradicionalismo. É uma história sobre a busca da liberdade e da realização, sobre conquistar algo por si mesmo e não pelos outros. E quando acaba virando uma influência para os amigos, que percebem que enquanto eles ficam calados, é tão ruim quanto o Neil, que agora está calado para sempre. Aqui a gente pode ver como a pressão dos pais pode afetar a vida de um adolescente, ainda mais num momento tão decisivo e importante como a escolha da profissão. Então, há várias maneiras como se manifestam a pressão dos pais nesse quesito. Pode ser como tirar notas melhores, ou na comparação com os irmãos, com os amigos e vizinhos, quando os pais insistem que o jovem escolha tal profissão, ou que as crianças passem tardes e muito tempo estudando, sem nenhuma atividade de lazer. E toda essa opressão ela tem muito impacto na vida do adolescente. Ela pode ser perca de sono, ansiedade, estresse excessivo
E tudo isso pode levar a problemas mais sérios, como agressividade, falta de apetite, compulsividade alimentar e até quebra de vínculos afetivos. E muitas dessas crianças que sofrem a opressão acabam tendo uma necessidade de competição constante, às vezes até sem entender o motivo, e passa a vida toda necessitando estar no topo, estando em todas as atividades e não admitindo nenhuma falha. Geralmente, à medida que os filhos crescem, eles transferem o investimento emocional dos pais aos amigos, buscando uma relação mais igualitária. Mas quando se trata de escola, de trabalho e de escolha profissional, geralmente os pais são citados como modelo, como fonte de apoio, fonte de valor e de expectativa. O próximo tópico que a gente vai conversar é sobre Todd Anderson, a timidez e a busca pela identidade. O Todd sentia muita a sombra do irmão mais velho, que antes estudava na escola. O irmão mais velho dele era muito popular, muito inteligente, tirava notas boas e era muito queridinho dos professores e dos outros alunos. E por causa disso, ele se sentia muito pressionado pelos pais, pelos professores, para ser tão bom quanto ele. E por causa disso, ele se sentia muito acuado, muito tímido e não conseguia se impor para os outros. Ele escrevia poemas, escrevia textos e não se sentia à vontade para expor eles por causa que ele não se sentia bem com isso, não se sentia confortável, porque ele tinha medo de não ser tão bom quanto o irmão. E com o tempo, com o decorrer do filme, o professor e os alunos, os amigos dele, ajudam ele a se impor mais, a ser ele mesmo. E em devido momento do filme, o professor pede para o Todd ir até a frente da turma e gritar, para ele se soltar, para ele ser ele mesmo. A partir dali, ele consegue. Quanto mais envolvido o sentimento de identidade da pessoa tá, mais ela consegue reconhecer suas limitações e no que é bom, no que não é. E por isso consegue aceitar quem ela é e não se forçando a fazer o que não quer. E quanto menos está desenvolvida a identidade da pessoa, mais o indivíduo necessita das opiniões dos outros para se moldar naquilo que os outros querem que ele seja. E sendo assim, ele não consegue ser quem ele realmente quer ser, quem ele realmente é. Agora eu passo a palavra para minha colega. E dando sequência à nossa análise do filme Sociedade dos Poetas Mortos, chegou a hora de a gente conhecer o personagem Knox Overstreet. E, para falarmos sobre ele, escolhemos o tema Descoberta do Amor. Esse personagem, ele acaba se destacando no filme por ter o único envolvimento amoroso que aparece na história toda. Ele vai jantar em um local, em uns amigos do pai dele, e encontra a Cris, que é a sua musa inspiradora durante todo o filme. Então, ele muito instigado pelo professor Keating, vai atrás dela, oferece flor lá no corredor da escola, lê um poema para ela no meio da turma. Então, ele acaba se encorajando, muito criativo, para conquistar ela. Então, ele acaba saindo do padrão daqueles jovens que eram mais retraídos e com muito medo de se envolver. E aí, para a gente ilustrar um pouquinho sobre essa passagem, a gente traz a seguinte frase, a seguinte citação: os relacionamentos amorosos são uma parte central do mundo social dos adolescentes. Com o início da puberdade, a maioria dos meninos e meninas heterossexuais começa a pensar em interagir mais com pessoas do sexo oposto. Normalmente, eles passam dos grupos misto ou de encontros grupais para relacionamentos amorosos, pessoais que, ao contrário das amizades com o sexo oposto, eles descrevem como sendo uma paixão envolvente e um sentimento de compromisso. E era justamente isso que esse personagem sentia. Ele sentia que ele já era dela, mesmo sem ter nenhum compromisso. E que ela também era dele, sendo que ela namorava um outro menino durante o filme. Mas, então, ele vem, então, com essa pegada dentro do filme, que distorce um pouquinho dos demais personagens, nesse sentido de se arriscar com o envolvimento amoroso, mesmo que na escola o foco fosse absolutamente os estudos e sem ter o mínimo incentivo a qualquer tipo de relação. Isso faz parte da adolescência, da descoberta dos adolescentes, e esse momento, então, é bem retratado
no filme. Ele está completamente apaixonado e aonde ele vai e o que ele faz é pensando na Cris, que é essa pessoa pela qual ele se apaixonou. Agora, vamos para o próximo personagem, que é o Charlie Dalton. E a gente vai falar um pouquinho sobre a imaturidade na adolescência pela perspectiva do Winnicott. E aí, o que o Winnicott traz? Ele afirma que a principal característica do adolescente é a sua imaturidade. A imaturidade é uma parte preciosa da adolescência. A imaturidade também torna possível que muitas experiências e muitas propostas mais criativas possam ser feitas. E o Winnicott considera que essa possibilidade é algo que pode contribuir para o próprio desenvolvimento da sociedade. Nela, na maturidade dos adolescentes, estão contidos os aspectos mais excitantes do pensamento criativo, sentimentos novos e diferentes, ideias de um novo viver. A sociedade precisa ser abalada pelas aspirações daqueles que não são responsáveis. E esse personagem aqui, ele enlouquece os demais por conta justamente dessa, entre aspas, imaturidade saudável que ele tem ali no filme. Ele faz parte do grupo do Sociedade dos Poetas Mortos, que é composto exclusivamente por meninos. E ele, lá, né, na puberdade, com os hormônios à flor da pele, ele decide que ele vai levar meninas para fazer parte do grupo, sem avisar para ninguém. Numa bela noite, estão lá reunidos na caverna e aparece ele com umas meninas, dizendo que agora elas vão fazer parte da Sociedade dos Poetas Mortos, deixando todo mundo de cabelo em pé, por conta dessa imaturidade dele, né? Porque ele fez algo contra as regras do grupo. Ele também tem uma outra característica, ele se pinta, ele resolve fazer diferente, ele traz um outro nome para ele dentro da sociedade, ele quer ser chamado de um outro nome que ele mesmo criou. Então, ele coloca ali uma dança no meio do encontro. Então, ele vem, assim, com essa criatividade, ele vem com essa vontade de sentir coisas novas, de ter ideias, né, de poder viver o novo e todas essas descobertas com os amigos dele, mas também com as meninas, porque ele também está nessa fase de relacionamento amoroso. Ao contrário do personagem anterior, no filme ele não tem nenhum relacionamento, mas nitidamente ele tem um interesse em iniciar relacionamentos, seja lá com qual menina que fosse, mas ele queria estar perto, queria estar aproveitando esses novos sentimentos, essas novas sensações que ele estava descobrindo. Então, dentro do filme Sociedade dos Poetas Mortos, temos vários personagens, cada um com suas características, que retratam algumas fases da adolescência. E agora nós vamos ver mais um personagem que a nossa próxima colega vai apresentar. Então, outro fator muito importante no filme da Sociedade dos Poetas Mortos em relação ao adolescente, a fase na adolescência, né, é a formação de grupos e a busca pela liberdade. Então, no decorrer do filme, os jovens descobrem que existia antigamente, que o professor, que é exemplo para eles, né, que ele fazia parte de uma sociedade dos poetas mortos. Eles se reuniam para ler poesias, para desfrutar daquele momento, discutir ideias. Então, eles resolvem fazer esse grupo também. E aí descobrem ali uma caverna, né? Eles descobrem onde fica essa caverna no qual se encontrava antigamente e começam a frequentar essa caverna à noite. Se encontram lá, discutem assuntos, leem poesias, tocam instrumentos, fumam cachimbo, né? Então, para o jovem, é natural ele querer pertencer a algum grupo e é natural formar grupos, né? Quando a gente é criança, é as famosas panelinhas, né, e tudo mais. Mas eles buscam, o jovem ele busca um grupo no qual ele tem afinidade. E esse grupo, em especial no filme, a afinidade deles é a busca pela liberdade, né, fugir um pouco do rigor que a escola tem, né, das tradições que a escola mantém. Então, ali eles poderiam desfrutar, né, dessa liberdade de expressão, de poder ler a poesia que eles tinham interesse de ler, de fumar cachimbo. Então, é um momento onde eles conseguem ter essa interação que é de extrema importância para o jovem, para o desenvolvimento do jovem, né, na formação dele como adulto depois. Então, essa fase que o adolescente passa na formação de grupos, né, é que vai surgir outros interesses
além daqueles familiares no qual o jovem estava acostumado, né, a busca pela orientação do adulto, o pai, a mãe, a referência, e ele começa a ter outras referências que são outros jovens que também passam pelo mesmo momento, né, de transformação, de conflitos. Então, essa troca, essa formação de grupo é bem importante para o decorrer da vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Então, é uma parte bem importante e dentro do filme eles se encontram, então, nessa caverna. Depois eu vou mostrar algumas imagens ali, justamente para refletir sobre a vida deles, né? E é à noite, então tem uma questão de liberdade, e também eles acabam praticando o carpe diem, né? Que é viver o momento presente, aproveitar a vida, né? Então, quando eles estão nessa caverna, eles conseguem desfrutar desses momentos e desfrutar dessa liberdade que o jovem tanto busca. Dentro dos conceitos aqui, eu trago o Fenwick e o Smith, que colocam também que integrar-se a grupos condizentes com os novos ideais e expectativas que fazem presentes é extremamente importante para o adolescente, porque ele está numa fase de tomar decisões, ele é adulto, mas também não é. Então, tem toda essa questão, né, que envolve nesse período da adolescência. E para Campos ainda, ele menciona que para o adolescente é fundamental o outro adolescente. Então, veja como é importante para o adolescente esse momento de convívio em grupo com outros, né, com os mesmos ideais. Ainda cita aqui que o desejo de libertar-se do adulto é grande, mas ainda ele depende do adulto. Então, o desejo é ser aceito pelos amigos e pelos adultos, e o grupo de amigos é importante referencial para o jovem, determinando o vocabulário, o vestimento. Então, eles passam a desfrutar dos mesmos gostos, né? E o mesmo comportamento geralmente tem os jovens, né, desse grupo. Então, aqui eu trago algumas imagens, né, do filme, duas, né, na verdade, onde aparece eles desfrutando desse convívio, né, em grupo. Então, ali tocando instrumento, até os outros colegas, em determinado momento, né, dessa imagem, comentam que nem sabiam que ele tocava tão bem assim. Então, eles passam a se conhecer melhor, conhecer o outro colega, no qual ele estava acostumado a ver só dentro da sala, né, dentro da rigidez que a escola mantinha. Então, eles não conheciam também outros detalhes dos colegas. Então, é um momento que eles começam a conhecer também o outro, né, a forma do outro de pensar, os talentos que o outro possui. E na outra imagem também aparece eles fumando cachimbo, todos eles. Ó. Então, a formação do grupo também ocorre essa questão comportamental de todos desfrutarem da mesma coisa, se vestirem parecidos, falarem da mesma forma. Então, a questão dos grupos e da liberdade se mostra no filme durante esses momentos na caverna. Agora eu passo para a minha colega Ana, que vai dar continuidade. Obrigada. No filme, conseguimos perceber em várias cenas a necessidade de aprovação dos adolescentes, principalmente vindo da família, como, por exemplo, nos momentos em que Neil tem os seus desejos repreendidos pelo próprio pai, e o jovem aceita as ordens sem nem rebater ou demonstrar algum tipo de tristeza. Acho interessante a gente trazer um pouquinho os autores Milton Lacerda e Catarina Lacerda, que mencionam no livro Adolescência, Problema, Mito ou Desafio, que os adolescentes buscam se apoiar em modelos como referência para se autodefinirem. Com isso, é muito importante estar atento aos grupos, sistemas familiares e escolares, pois com certeza estes virão a direcionar grande parte da apropriação da identidade do jovem. Junto ao desenvolvimento físico dos adolescentes, conforme os autores Ana Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Teixeira mencionam no livro Psicologias, existe uma tendência de imitação de vestimentas, atitudes e vocabulário por parte dos jovens, motivada pela busca de pertencer a um determinado grupo social, na intenção de ser aceito como um todo, pois há essa necessidade de aprovação. O adolescente deseja ser aceito tanto pelos amigos quanto pelos adultos. Citando novamente Bock, Teixeira e Furtado, com tanta pressão imposta pela sociedade em geral, eles acabam buscando sobreviver e disfarçar sua própria identidade a fim de agradar, fingindo muitas vezes ser o que todos esperam que eles sejam.
aquele tipo geralmente mais aceito como padrão de gente feliz, competente, esforçado. Claro que a imitação de modelos é uma maneira de aprendizagem também e comum de agregar características próprias. Porém, alguns adolescentes fazem mau uso dessa técnica, pois acabam por definir uma personalidade apenas projetiva. Um belo exemplo é o personagem Neil, que tenta a todo custo agradar seu pai, desistindo até de seguir a carreira dos sonhos, a de ator. Também podemos observar o pavor dos alunos de desobedecer e contestar alguma norma ou autoridade, seja ele professor ou pai, a aceitação de um futuro não traçado por eles mesmos, a comparação de Todd com o irmão prodígio mais velho. Era necessário aceitar literalmente tudo sem nem contestar. Isso ocorre quando é negado o direito de fala e pouco se é levado em consideração o que eles têm a dizer, por entendê-los como imaturos demais para a compreensão de algo que muitas vezes já está ao alcance de seu entendimento, criando assim, possivelmente inconscientemente, caricaturas que são incorporadas por eles e passam a ser aderidas como uma marca de autorreconhecimento, traduzidas em estigmas que formam ou deformam a sua personalidade. Isso quem fala são os autores Alisson de Carvalho, Fátima Salles e Marília Guimarães, no livro Adolescência. Enfim, a edição de nosso primeiro programa chega ao fim. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado e agradeço muitíssimo pela atenção. Tchau!